É isso aí, pessoal. Vamos começar uma nova série. Eu estou muito feliz porque essa foi uma das primeiras séries que eu fiz, na verdade, nos adolescentes, né? Só que isso já faz quase 6 anos que eu ministrei e muita coisa mudou e as palavras mudaram. E eu praticamente transformei já num livro essa série. Tem muita coisa escrita. Praticamente, eu diria que assim, não sei, 70% do livro aí pronto. E eu quero muito lançar no Geração Livre. Então, até a Raquel falou assim, faz um e-book aí dessa primeira mensagem, com o primeiro capítulo do livro que eu acabei já fazendo. Quem sabe a gente faz, tem que corrigir o português, mexer algumas coisas talvez, mas enfim, eu estou muito feliz mesmo. A gente vai começar então uma série chamada Não Durma com Dalila. Então, vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, não durma com Dalila. Estranho, né? Para aqueles que não conhecem Dalila, a gente vai falar sobre a vida de Sansão. E Dalila foi uma mulher filisteia, né? Uma mulher que era do povo filisteu, que conseguiu enganar um grande homem de Deus chamado Sansão. E Sansão, sendo enganado por essa mulher, você percebe que muita coisa acontece na vida dele. A gente vai trabalhar, não vamos nem trabalhar o acontecimento de Dalila hoje aqui, mas a gente percebe que muita coisa acontece até chegar em Dalila, e Dalila engana Sansão, enfim, muita coisa acontece, a gente vai trabalhar mais nas próximas semanas. Eu falei no vídeo que a gente teria 4 encontros, mas no total vão ser 5. Um dos encontros que eu esqueci de falar, inclusive que eu falei no vídeo, né? O pastor Wagner, o pastor Zenga vai estar ministrando uma das palavras, né? Eu estou muito feliz, vai ser a última palavra dele ministrando antes dele ir para Portugal, né? Ele está indo para Portugal, a gente acho que não tem a data ainda, mas a gente queria muito ter ele ministrando pelo menos mais uma vez antes dele viajar, né? Então, uma das palavras ele vai estar ministrando e vai ser muito legal. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre Dalila, eu não vou falar somente sobre essa mulher chamada Dalila. Nós vamos falar bastante sobre o espírito de Dalila presente nesse mundo, presente nessa era. E quando eu falo sobre, e de maneira simbólica, tá? Não é nem doutrina, não é nem teologia, isso é uma aplicação que a gente está fazendo aqui, olhando para Dalila, também como uma figura histórica. Vai ter a próxima palavra, a gente vai falar sobre essa mulher de maneira histórica, mas a gente vai olhar para ela como um espírito da lascívia, né? É um hedonismo que existe nesse mundo. Você percebe, onde você olha, é uma verdade que a nossa cultura tem realmente romantizado o sexo e tem colocado sexo em tudo quanto é coisa. Você olha para as propagandas, você olha enfim, revista não tem mais, hoje não olha mais revista, né? Mas você olha na internet, é muita coisa. É como se a gente fosse bombardeado todos os dias com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de conteúdo, e sempre tem algum tipo de influência. E o diabo, ele usa isso. E eu vou olhar para tudo isso que a gente for falar, e nós vamos sempre tentar usar então esse termo de espírito de Dalila presente, tá bom? Mas antes de eu entrar então, a gente vai focar nos 3 primeiros capítulos aí da vida de Sansão, que está lá em Juízes capítulo 13, 14 e 15. Eu queria fazer primeiro uma introdução com vocês, né? Sabe que existe uma batalha espiritual pela sua vida e pela minha vida nesses dias. Eu creio que, mesmo sem a gente perceber, existe um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. O homem, ele não tem só o corpo dele físico. Para aqueles que não conhecem tanto a Cristo, ou mesmo são novos na fé, talvez você nunca escutou isso, mas a Bíblia vai falar que nós temos o nosso espírito, nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Além do Espírito Santo que habita dentro de nós temos o nosso espírito. E isso chama-se tricotomia, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que existe um mundo espiritual e uma guerra espiritual presente. Então, e Deus, ele nos chama a participar dessa guerra. Nós não somos apáticos a essa guerra espiritual. Nós não estamos aqui, quando nós oramos, por exemplo, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós intercedemos, nós guerreamos, é porque nós entendemos que existe sim uma batalha espiritual e nós precisamos guerrear em fé. Nós precisamos orar. Isso faz parte do nosso papel como crente, de não somente ser apático. Tem muita gente que tem um olhar até doutrinário ou teológico de que Deus, ele faz tudo, de que o homem não precisa fazer nada e está tudo certo. Mas isso não é verdade. Deus nos chama a participar da sua obra e também guerrear espiritualmente. Isso fala que você é responsável pela sua vida, pela sua santidade, por aquilo que acontece, pelas suas decisões. Mesmo que influenciado pelo Espírito Santo para tomar as decisões certas, nós sabemos sim que nós precisamos, de maneira intencional,
buscar o Senhor e buscar aquilo que Deus tem para nós. Isso faz parte da nossa responsabilidade. Então existe um mundo espiritual. Pensando até no mundo espiritual, e fica tão claro quando nós olhamos, por exemplo, para os filmes de terror. Quem é que gosta de filmes de terror? Tem alguém que gosta de filmes de terror? Eu nunca gostei, meus pais, filho de pastor, né, minha mãe sempre proibiu a gente de assistir. Do demônio, enfim. Minha mãe não está aqui hoje, mas eu não era só porque ela não gostava, né, mas eu mesmo também não gostava, porque se eu quisesse, eu via escondido, qualquer coisa, né, mas eu não curtia muito, nunca curti muito. Mas o simples fato de existir filmes de exorcismo, mundo espiritual, você percebe que é uma realidade. De que o homem, ele tem essa sede, esse entendimento de que existem sim demônios. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vê claramente que Jesus, ele expulsando demônios, espíritos malignos, quer dizer, ele participando nisso. Isso fala para nós que existe esse mundo espiritual que eu estou falando com vocês. Mas recentemente nós percebemos como o mundo, falo das pessoas que não conhecem a Deus, como existe uma influência de tentar romantizar o mundo espiritual e até o diabo. Né? Existiam filmes de terror, de comédia, isso aí, enfim, não vou nem comentar sobre isso. Mas recentemente, se você lembrar comigo, tem uma série, eu acho que está até hoje, chamada Lucifer. Alguém conhece Lucifer? Todo mundo aqui conhece Lucifer, né? Se você lembrar comigo essa série, já vou linkar com toda a mensagem, tá? E eu não estou aqui para ficar falando mal de uma série nem nada disso. Mas se você for olhar a história do diabo lá, o Lúcifer, né? Porque trata a história do diabo, é muito romantizado. Eles tentam passar, e eu vi só alguns episódios, né? Até li um pouco a respeito, porque nunca me interessei muito também. Mas você vê que a série ela tenta romantizar o diabo e o mundo espiritual. E tenta mostrar o diabo como um ser bonzinho até. Um ser que fez coisas erradas, mas que quer se acertar com Deus. E no seriado você começa, ao longo dos episódios, até ter raiva do próprio Deus. Porque acho que tem alguns conflitos que até com Miguel, coisas do tipo, enfim, eles tentam passar várias coisas. E de maneira engraçada, então, milhares de pessoas passam a não ter medo do diabo. E não só a não ter medo do diabo, mas passam a se identificar com o diabo. Passam a olhar para o diabo de maneira romântica. Como se o diabo fosse alguém bom. E por que eu falo isso? Isso é uma nova capa, uma nova estratégia, então, que o diabo ele usa. Isso é uma mentira. Porque o diabo não deixou de ser quem ele sempre foi. O maior objetivo do diabo continua sendo matar, roubar e destruir a sua vida. Continua sendo destruir o seu futuro, destruir o seu chamado, destruir esse mundo. Então a gente percebe que o diabo ele continua sendo esse mesmo ser caído. Existem alguns versículos bíblicos que tratam a respeito do diabo. Existem alguns comentaristas que falam, inclusive sobre Ezequiel capítulo 28, ou Isaías capítulo 14, que tratam, né, o profeta falando sobre um ser que caiu do céu. Tem gente que acha que não é o diabo, mas eu vou ler aqui. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, fala: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado na terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas no céu, e me assentarei no monte da assembleia. Isso fala sobre o diabo, de quem era o diabo, né, antes da queda, né, e o que aconteceu com ele. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 ao 15, vai falar, né, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos fingem então ser servos da justiça, mas o fim deles será as ações que eles merecem. E tem vários outros aqui. Meu ponto é esse, né, de que o objetivo do diabo continua sendo levar os seres humanos a cair. Ele continua sendo astuto, manipulador, tudo o que é o oposto de Deus. Isso significa que se Deus é verdade, o diabo é mentira. Se o nosso Deus é um Deus pacificador, o diabo é um Deus que veio para destruir todas as coisas. Se o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, o diabo O diabo é um ser de injustiça. Ele veio destruir todas as coisas. Então não se engane, mesmo que o mundo tente colocar uma nova capa, e o próprio diabo talvez influenciando, porque a Bíblia vai dizer que ele é o príncipe desse mundo, né? Mesmo o diabo então influenciando as esferas da sociedade, influenciando, por exemplo, a mídia, a tentar trazer uma nova capa, uma nova roupagem para o diabo continua sendo a mesma pessoa. E ele continua tendo as mesmas intenções com relação à minha vida e à sua vida.
e é nos destruir. E nós precisamos estar atentos, porque esse lugar, esse mundo que nós vivemos está debaixo da sua influência, da total influência do diabo. E portanto, existe uma guerra acontecendo, sendo travada agora mesmo, para destruir a sua vida e a minha vida. E a pergunta que fica: quantos jovens já deixaram esse lugar, por serem minados nessa guerra, até sexual eu posso falar? Quantos jovens abriram mão de tudo por tão pouco, por um sexo sem consequência, um sexo inconsequente, né? Por um sexo, por qualquer coisa, por relacionamentos até abusivos, mas porque eram talvez meninas dominadas, influenciadas pelo sentimento de dependência. Quantas pessoas saíram desse lugar aqui, ou deixaram Jesus por causa disso? E no final, não se engane, existe uma guerra para tirar você desse lugar, para tirar você do foco em Jesus, porque o diabo ele quer te destruir. A gente precisa saber. Agora, qual é a maior forma do diabo nos destruir, me destruir e te destruir? Porque eu me coloco nesse pacote, né? Qual que é a maior forma do diabo nos destruir? Ele nos destrói através do pecado. Ele nos destrói através do pecado. Sabe, eu inclusive também já mencionei isso em outras palavras, já preguei isso outras vezes, mas eu queria repetir isso aqui, talvez você já escutou. Mas sabe que o pecado, ele tem a ver, mais do que uma simples ação, o pecado tem a ver com uma separação de Deus, com se distanciar de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos redime, né? Ele nos santifica, no processo de santificação, nós somos revestidos de uma nova natureza, Deus nos dá uma identidade em Cristo Jesus, mas a nossa carne continua presente, clamando por espaço. O diabo então, sabendo que existe essa carne dentro de nós, clamando por espaço, o que ele faz? Ele oferece tentação para tentar nos destruir. Ele oferece o pecado para tentar nos distanciar de Deus. E é exatamente isso. Agora, a intimidade principalmente de Deus, né? Agora, vamos voltar para a pergunta: o que é pecado? O pecado, ele é muito mais do que uma simples ação, ou um ato cometido de maneira isolada. O pecado tem a ver, né, com uma condição. O pecado não tem a ver simplesmente com uma transgressão de uma lei, ou de uma regra. Não faça isso, faça aquilo, não faça isso. E você erra, enfim, algo acontece. Não, o pecado tem a ver com uma condição, tem a ver com uma ação que gera um poder. Então essa ação de pecado que se torna um poder exige então destruição na minha vida e na sua vida. E como que isso acontece? Como que isso acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então quando nós pecamos, um poder de destruição ganha força no nosso coração. E por conta disso, a nossa batalha que nós travamos contra a nossa carne todos os dias começa a ser perdida. E porque nós começamos a perder então esse relacionamento, o que é destruído? O que o pecado destrói nas nossas vidas? O pecado destrói exatamente a nossa intimidade com Deus. O pecado, ele vem para destruir e trazer uma separação entre Deus e todos nós. Não que a nossa posição como filhos é destruída ou destituída, nós continuamos a sermos filhos de Deus, mas o pecado ele vai gerar essa distância de Deus, vai minar então o nosso relacionamento, vai minar a nossa intimidade, a nossa proximidade. Porque quando nós falamos de filiação, quando nós pensamos em filho, nós estamos falando de um relacionamento íntimo, de proximidade. Né? Nós temos vários títulos para Deus. Jesus é o nosso rei, né? O Senhor dos senhores. A gente tem o título, né, de o próprio casamento, a figura de um noivo. Mas mais do que isso, a Bíblia vai dizer que Deus é nosso Pai. E por que fala que Deus é nosso Pai? Porque existe uma intimidade, existe uma profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. E o que o diabo ele quer que nós pecamos, não para tirar a nossa filiação, porque ninguém tira a nossa filiação, nós temos a certeza da nossa salvação. Mas o que acontece? Nós temos uma separação através do pecado. Nós nos distanciamos de Deus. Nós começamos a olhar para Deus de maneira desfocada. A nossa maneira de enxergar Deus começa a ser comprometida. O livro de Hebreus fala, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que não é possível agradar a Deus, é impossível ver a Deus sem santidade.
Porque a santidade, que é a separação para Deus, e não viver uma vida de pecado, nos faz enxergar Deus de maneira correta, nos faz entender o seu amor. E é por isso que tantas pessoas vão se afastando de Deus, vão se esfriando, esfriando da sua presença. Por quê? Porque vão vivendo uma prática de pecado. E a prática de pecado, uma vida de pecado, nos distancia de Deus, e a gente passa a não enxergar Ele mais. A gente passa a enxergar Ele de maneira ofusca, A gente não consegue entender mais quem Deus é direito, porque não tem mais relacionamento, porque não tem mais intimidade e proximidade. Porque a santidade é aquilo que nos faz entender e ver Deus de verdade. E agora, focando na área da sexualidade, isso tudo é minha introdução, tá? Focando agora na área da sexualidade, ou imoralidade sexual, ou mesmo esse espírito de Dalila que a gente está falando hoje aqui, Quando a gente pensa nesse ato, num ato de cair num pecado na área sexual, todo mundo aqui sabe que não é um ato isolado. É ou não é verdade? A área da sexualidade nas nossas vidas, ela é uma brecha que muito rapidamente se torna um grande buraco no nosso coração. Basta um ato, basta um escorregão, para de repente, uma grande área na nossa vida ser aberta, uma grande fresta, uma grande, como é que fala? Uma grande brecha aparecer no nosso coração. E daí, quando a gente pensa nisso, voltando a falar sobre pecado, isso gera um poder na nossa vida. Talvez muito mais do que qualquer outra área. O pecado nessa área sexual, nessa área dessa imoralidade sexual que a gente está falando, tem o poder de destruir a nossa vida por completo. E eu dou testemunho de maneira pessoal, gente. Na minha adolescência, eu lutei com pornografia, com masturbação. Muita coisa aconteceu na minha vida, Graças a Deus, em termos de, por exemplo, ficar, ou mesmo de relacionamento sexual, eu acabei, não vivi isso. Tive oportunidade, mas não vivi. Mas ao mesmo tempo eu lembro de como um simples ato como esse afetava todas as áreas da minha vida. Como o meu humor mexia comigo. Como eu falo, ver, por exemplo, a pornografia mexia com a maneira de eu enxergar as minhas amigas, a maneira de eu enxergar o mundo afora, a maneira de eu conversar com as pessoas, a maneira de eu ir para o meu tempo devocional. E eu sei que eu estou falando de maneira bem explícita agora, que eu estou abrindo o jogo e falando mesmo, porque essa é a intenção dessa série. Mas eu quero lembrar você, talvez você pode lembrar na sua própria vida, de que isso é verdade, de que uma simples ação nessa área, ver um pouquinho de pornografia, por exemplo, muda tudo na sua vida. Todas as áreas são afetadas. A maneira que você trabalha, que você vai para o trabalho, a maneira que você estuda. Porque essa área da sexualidade tem um poder muito grande. Eu diria que, principalmente para o homem, para a mulher também, mas existem 3 principais áreas que nos afetam os seres humanos: poder, dinheiro e sexo. Sexo é uma das 3 áreas principais na vida dos seres humanos que mais tem potencial para destruir o homem. Estão comigo aí? Estou falando muito? Estou na minha introdução ainda. Continua comigo aí. Enfim. Quando a gente vive, então, essa área da sexualidade de maneira desregrada, a nossa liberdade ela é afetada. A nossa maneira de viver a nossa liberdade, ela é afetada. Inclusive, eu já ministrei sobre isso antes, mas eu quero te lembrar. O pastor Timothy Keller, eu não sei se foi num livro ou se foi numa ministração, que eu lembro dele dar esse exemplo. Ele disse que o pecado, ele funciona como vício nas nossas vidas. Que um viciado, por exemplo, em drogas, vamos colocar alguém que comete um pecado e comparar com alguém que é viciado em drogas, tá? O viciado em drogas, quando ele usou a droga, passou-se algumas horas, vem aquele momento de êxtase, passou o momento de êxtase, entra um momento de depressão profunda ou daquele sentimento ruim, e daí ele tem uma escolha: ou ele permanece nesse lugar, ou ele tem a opção de suprimir esse desejo usando a própria droga e entrando mais ainda no buraco. E o pastor Timothy Keller, ele faz essa comparação de como o pecado, ele funciona igual o vício. Falo de vício de drogas. E o vício, então, ele vem com 3 armadilhas principais. Primeira armadilha: o pecado, assim como o vício, vamos falar como vício, O vício, quando a pessoa usa, ela se torna presa à tolerância. O que quer dizer isso? O que você faz hoje
não é suficiente para aquilo que você vai fazer amanhã. Existe um efeito de tolerância para a vida de todo viciado. Se ele usou droga hoje, amanhã não vai ser suficiente. Ele vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Segundo pilar, para quem usa drogas, a pessoa que usa drogas, geralmente ela nega e justifica aquilo que ela vive. O que quer dizer isso? A pessoa que possui um vício, ela começa a negar e justificar, e principalmente selecionar as memórias dela para poder justificar para as pessoas, para os seus familiares, para as pessoas que estão próximas a ela, porque ela tem um intuito, inclusive, de usar mais drogas. E por último, o terceiro pilar, o vício tem como propósito também destruir, né? Destruir o seu próprio poder, o poder da pessoa. Então, porque a pessoa então é viciada e sabe que é viciada, ela tenta suprimir o seu estresse por causa do vício, usando o próprio vício. E é engraçado, como o pastor Timothy Keller fala, né, que o pecado é igualzinho. O pecado nos faz presos à tolerância. O que quer dizer isso? A gente tolera e tolera e tolera, e a gente vive mais, e a gente vive mais, e não é suficiente, principalmente nessa área da sexualidade, é uma verdade. Você faz mais, e você faz mais, e você faz mais. Eu não estou falando, gente, quando eu falo sobre pecado de maneira geral, eu não estou falando de alguém que comete um pecado de maneira isolada. Porque nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar sobre a condenação por uma prática, uma vida de pecado. Alguém que peca de maneira intencional e como prática, como algo que é vivido sempre. Então eu não estou falando de algo isolado, tá? Então, alguém que vive no pecado também sempre nega e justifica. Nós negamos, nós justificamos, nós queremos mais, nós vivemos mais, e depois a gente destrói o nosso próprio poder. Destrói o nosso próprio poder. Então, nessa área da sexualidade, muito mais. E é muito forte. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai falar, né? Quando a gente pensa nessa realidade, a gente pensa que nós temos a nossa carne e todos nós pecamos. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai falar sobre a sua própria vida. E ele olha, ele fala assim, né? Se você lembrar comigo no capítulo, ele fala: eu sei o que é bom e eu quero fazer o que é bom, mas eu acabo fazendo aquilo que é mal. E daí no final do versículo, do capítulo, ele fala lá no versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Daí no versículo 25 ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. E ele é muito forte porque ele fala sobre como o poder de Jesus na vida de todo crente, que nos liberta de nós mesmos. Eu já preguei isso antes aqui. João capítulo 8, versículo 31 e 32, quando Jesus ele fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando que a verdade, que é Ele mesmo, que é Jesus, nos libertaria de nós mesmos. Não de uma coisa, não de uma ação, mas do nosso próprio coração. Deus, Ele quer trazer liberdade sobre você hoje. Deus, Ele quer trazer liberdade sobre a sua vida. Talvez você está vivendo alguma coisa, uma luta muito grande no seu coração. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que existem muitas pessoas hoje aqui que têm batalhado nessa área. Essa é uma área que é uma luta para todas as pessoas. Todo mundo de alguma forma luta com isso. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus, Ele quer te libertar. Jesus, Ele quer te libertar de você mesmo. Ele quer libertar o seu coração. Se você entender que existe uma batalha por você, Jesus, Ele quer redimir, tá? Redenção. Ele quer trazer redenção sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre as suas vontades. Ele quer redimir quem você é, no mais profundo do seu ser. E esse é o poder do Evangelho. Nós precisamos aplicar isso para as nossas vidas. Estão comigo aí? Que nós possamos entender isso. Agora, eu tinha mais coisas para falar nessa introdução, principalmente porque tem o livro, né? Mas vamos entrar agora para a vida de Sansão. Vai comigo lá em Juízes capítulo 13. Muita informação que eu tinha aqui para falar. Juízes capítulo 13. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí, pessoal? Todo mundo consegue perceber que existe sim o espírito de Dalila presente no nosso mundo, que está em tudo quanto é lugar, que veio para nos influenciar, e o diabo ele usa isso para destruir as nossas vidas. E Deus, e eu quero, até antes de eu entrar na história de Sansão, a gente vai entrar aqui, eu quero declarar sobre a sua vida mais uma vez, que você não vai ser produto do meio que você está. Nós estamos num meio terrível, nós vivemos num mundo caído, no mundo que realmente tem tudo para nos destruir.
mas nós somos chamados, né, nós somos chamados a sermos luz nesse mundo, e mais do que isso, não sermos influenciados, mas influenciarmos o mundo afora. Assim como, por exemplo, Samuel, que cresceu no templo, por exemplo, do lado de dois homens, dois filhos de Eli, que tinham uma vida totalmente desregrada. A Bíblia diz que enquanto eles recebiam as ofertas, eles se deitavam com as mulheres que traziam ofertas dentro do templo. E Samuel cresceu nesse meio, vendo os sacerdotes fazendo isso, mas mesmo assim ele não foi influenciado. Ele influenciou a sua geração. E num tempo, a Bíblia diz que num tempo onde ninguém escutava a voz de Deus, um menininho estava lá, sedento por Deus e ouvindo Jesus, ouvindo Deus, né? Ouvindo a Deus e sendo influência naquele meio. Deus nos chamou para sermos assim, não produto do meio que estamos, mas influenciarmos o meio que nós estamos. Amém? Vamos lá então, Juízes capítulo 13, a gente vai ler, vamos ficar só no Juízes capítulo 13, mas eu queria contar um pouquinho da história do capítulo 13, 14 e 15. A história de Sansão, se você for, vamos contextualizar antes, a Bíblia diz que houve um momento, né, temos históricos aí em Israel, de mais ou menos 400 anos antes que os reis viessem, antes que Davi viesse, antes que Saul viesse, e é dito, depois ali de Moisés e Josué, é dito o período dos juízes, é um livro da Bíblia chamado Juízes, né? E nesse livro nós temos diversos homens e mulheres de Deus, que Deus levantou em tempos difíceis, e a Bíblia vai falar que o livro de Juízes é como se fosse uma montanha russa, as pessoas esqueciam de Deus, Deus levantava um homem ou uma mulher de Deus, ela se levantava como juiz, né, como juíza, e ela guerreava, ela libertava o povo, e muita coisa acontecia. E a Bíblia vai falar então que um dos últimos juízes a se levantar, a Deus levantar, né, foi Sansão. Sansão provavelmente viveu próximo à época de Saul, próximo à época de Samuel, né? Samuel foi o último juiz e o primeiro dos profetas do Antigo Testamento. E Sansão foi um desses juízes que se levantou no final desse tempo. E é um homem muito perturbado, a gente vai ver. No capítulo 13, né, aqui de Juízes, vai contar a história do nascimento de Sansão. E no capítulo 13 nós temos de como Sansão foi um homem escolhido por Deus. A Bíblia diz que um anjo se encontrou com seus pais, né, e a mãe de Sansão não podia ter filhos, ela era estéril. E o anjo fala então para essa mulher que ela teria, né, um filho, mas é que esse filho deveria ser um nazireu, porque ele libertaria o povo de Israel. Enfim, o capítulo 13 inteiro conta a história então do nascimento de Sansão, a vinda dele, né, e como ele foi uma bênção para a sua família. A gente pode até comparar com a vinda de Jesus também, né? Assim como o próprio Sansão veio através dessa maneira, né, veio com um anjo vindo e se encontrando com seus pais, o próprio Jesus também foi assim. Isso é muito forte, isso é muito lindo. No capítulo 14 nós já temos Sansão se metendo em um monte de enrascada. A Bíblia vai falar do primeiro casamento que Sansão teve. E Sansão, um homem muito forte, a Bíblia diz que Sansão era um homem que tinha o cabelo bem grande, né? Ele não cortava cabelo porque ele era nazireu. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e ele tinha uma super força, era um herói quase. E o capítulo 14 vai contar a história do primeiro casamento de Sansão. Ele se envolve então com uma mulher filisteia, a Bíblia não diz o nome dessa mulher. E ele tem várias coisas acontecem, os seus pais reprovavam o seu casamento. Ele briga no casamento, ele conta um enigma, os filisteus queriam saber o enigma, pressionam a sua esposa, descobrem o enigma, Sansão vai lá, mata vários homens. Enfim, o final da história, o final aí do capítulo é Sansão pegando um pedaço, se eu não me engano é nesse capítulo mesmo, isso, Sansão matando, 30 desses homens. No capítulo 15 nós temos a vingança de Sansão. Sansão então, por conta do que aconteceu, ele não fica com essa mulher, e no capítulo 15 ele volta então para se encontrar com essa mulher, e o pai dessa mulher já tinha dado ela para outro homem, e por conta disso Sansão vai, e ele mata diversas pessoas, e tem toda uma história, a gente poderia dar o título do capítulo 15 de A Vingança de Sansão. Sansão pega uma queixada, né, uma quejada de burro, e ele mata, a Bíblia diz que ele mata mais de 1000 homens, só com esse pedaço de osso. E você percebe ao longo dos capítulos que Sansão era um homem totalmente, doente, assim. Sansão era um cara que não se mantinha focado naquilo que Deus tinha para ele, um homem que era prometido por Deus, um homem que tinha um chamado, um homem que era único, né, para um tempo específico da nação de Israel, não sabia se posicionar de acordo com aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a gente percebe que da mesma forma que o próprio Israel vivia essa montanha russa, Sansão também vivia.
Porque Sansão fazia umas cagadas lá, e ele voltava para Deus, e ele orava, e ele fazia mais coisa errada. E você vê a vida de Sansão como se fosse uma montanha russa. E é muito forte porque ele representa inclusive Israel. E o aspecto que eu consigo tirar da vida dele, a gente vai olhar primeiro para o capítulo 13, que é o comecinho da história dele, era que Deus tinha um padrão para a vida de Sansão. Deus tinha um padrão para a vida de Sansão. Eu vou tirar então duas verdades do começo aí da vida de Sansão, tá bom? Então duas verdades. Primeira verdade, Deus tinha um padrão para a vida de Sansão. Vamos lá do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 13. A Bíblia fala assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou eles nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Legal, a gente vai extrair o primeiro ponto aqui. Primeiro ponto que eu consigo ver então na vida de Sansão é que Deus tinha um padrão para Sansão. Ele era consagrado. Ele tinha que ter um voto nazireu. Eu não sei quem conhece aqui esse chamado voto nazireu. A Bíblia fala no Novo Testamento que Paulo, no final da terceira viagem missionária, ele fez um voto nazireu, inclusive. E esse voto nazireu fala de não cortar a barba, não cortar o cabelo, né, de se manter de abstinência ali de bebidas alcoólicas, outras coisas, né, de se manter distante de coisas impuras. Mas esse voto nazireu, o que é traduzido para nós no Novo Testamento, e eu não estou falando que nós somos chamados a sermos nazireus aqui, mas é um voto de consagração. A palavra nazireu no hebraico significa separado e dedicado. É a mesma palavra, por exemplo, usada no grego para santidade, que é separação, é esse mesmo contexto, o conceito de consagração, do voto nazireu. E nesse aspecto, todos nós somos chamados a sermos separados, a sermos consagrados e dedicados ao Senhor. E é muito legal porque a gente entende então essa batalha na vida de Sansão, porque Deus ele tinha para Sansão uma vida de santidade, uma vida de se cuidar, de se preservar. Ele não deveria fazer tudo o que ele estava fazendo, né? Nos próximos capítulos a gente vê isso acontecer. E se traduz também para o próprio povo de Israel. A Bíblia vai falar, por exemplo, que quando Josué ele morre e começa a época dos juízes, não dos avisos, mas das ordenanças que Deus deu para o povo é que o povo não se misturasse com os povos das outras regiões, porque Deus tinha um padrão para o povo de Deus, e era para eles não se misturarem, eles não se juntarem, eles não manterem relacionamento com as outras tribos, com as outras nações, porque a Bíblia vai falar também que se eles mantessem esse relacionamento, se eles se misturassem, teriam consequências terríveis, e foi o que aconteceu, né? Isso mostra até de maneira espiritual. E o próprio Sansão, que era chamado para ser um nazireu, foi um dos caras, né, que representava Deus, mas que se casa então com primeiro essa mulher, que não tem o nome, a gente não tem o nome dela, mas depois com a própria Dalila. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de um exemplo que eu dei nos adolescentes, e talvez alguns aqui que estavam na época vão lembrar. Há muito tempo atrás, a primeira vez que eu ministrei uma série sobre santidade, eu fiz um brigadeiro bem bonito assim para os adolescentes. Quando eu cheguei, imagina só, a molecada viu o brigadeiro, já ficou com água na boca, né? Viu uma travessa de brigadeiro assim. E eu comecei a ministração colocando o brigadeiro assim em cima do palco. Até falei, será que eu faço esse exemplo aqui? Acho que eu não vou fazer não, é muita molecagem, né? Mas eu falei assim, quem quer comer brigadeiro hoje? Nossa, quando eu falei quem quer comer brigadeiro, na hora levantou uns 10, né? E saíram correndo aqui para o palco e tal. Acho que foi até na época que o palco era para lá. Talvez alguns estejam aqui, estou lembrando do João, acho que o João lembra dessa história, né? E daí eu falei assim, gente, só que vocês têm que se comprometer comigo que vocês vão comer esse brigadeiro de qualquer forma. Vocês vão comer? Vamos comer. Não importa o que acontecer, vocês vão comer? Vamos comer, beleza? Mas antes de vocês comerem, eu preciso mostrar um vídeo para vocês. E eu passei então um vídeo mostrando como eu preparei o brigadeiro.
E eu estava fazendo o brigadeiro, eu fiz o brigadeiro. Na época o Norman fez comigo, né? Acho que foi. Eu estava lá fazendo o brigadeiro, botei o leite condensado, botei o açúcar, o chocolate, tal. E no final da receita, o que eu fiz? Eu adicionei, então, um pedacinho de cocô de cachorro, assim. Desse tamanhozinho, assim. E eu esfarelei no meio do brigadeiro. E eu mexi. E, cara, ficou perfeito. Não dava nem pra ver. Tava lindo. Lindo. E daí eu falei assim, é isso aí. No vídeo eu acabei falando, beleza, pessoal, agora podem comer o brigadeiro. E daí acabou o vídeo, fechou, eu falei, então, vocês se comprometeram, vocês vão comer o brigadeiro. E aí todo mundo já começou a fazer cara de nojo, de vômito, igual você está pensando agora, né? É lógico que o brigadeiro que eu tinha trazido para eles ali no culto não era o mesmo brigadeiro do vídeo, né? Então eu dei, a meninada comeu o brigadeiro. Mas a aplicação que eu fiz foi que muitas vezes uma pequena misturinha, ela compromete, mas ela não aparece, ela não é aparente. Uma pequena misturinha, ela compromete, mas ela não aparece. Você pode ter a mesma aparência, você pode ter os mesmos costumes, você pode ter um linguajar de crente, você pode orar muito bem, você pode botar roupa cristã, crente, né? Não ficar chamando atenção. Você pode se portar como um belo cristão, mas lá dentro, no seu coração, tem uma pequena misturinha que você mantém ela. Mais uma vez, eu não estou falando de pecado isolado. Estou falando de uma mistura que você se alimenta daquilo. Uma área na sua vida que você sabe que você tem problema e dificuldade e você mantém como se fosse um animal de estimação. Você dá comida para ele, você cuida dele. E você não sabe que na verdade você está alimentando um monstro que vai te destruir. É muito forte isso, esse entendimento. Porque nós não somos chamados como cristãos, assim como o povo de Israel lá no Antigo Testamento não era chamado para mistura, e nem Sansão era chamado para mistura, mas para viver um padrão de Deus. Nós somos chamados a vivermos um padrão que Deus nos chamou a viver de santidade. Deus não nos chamou para vivermos de mistura. Deus não nos chamou para... E eu não estou falando que nós não devemos ser luz para o mundo, não ter amigos que não são cristãos. Eu não estou falando disso, pessoal. Eu estou falando... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos cultivar algumas práticas de pecado que nós alimentamos lá dentro. E que as pessoas não conseguem ver, mas Deus vê o seu coração. Deus sabe. É tão engraçado que a gente nunca comeria um brigadeiro como esse, com mistura, não é verdade? Você também não tomaria imagina 1 litro de água aqui, tem 2 dedinhos de xixi. Nem ficou, está transparente do mesmo jeito. Você tomaria água? Não tomaria. Porque Deus não nos chamou para isso. Eu não posso ser fiel à minha esposa 6 dias da semana e só um dia, tá? É um dia, só 1 hora da minha semana eu não sou. Isso não é fidelidade. Isso não é amor de verdade. Isso não é integridade. Ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa consagrada, ser uma pessoa santificada ou separada é ser por inteiro. Se existe alguma área nas nossas vidas que não é consagrada ao Senhor, que não é separada ao Senhor, não é santidade verdadeira. Não é o padrão que Deus nos chamou a viver. Nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou a viver. E eu não estou falando de um mero moralismo, uma mera religiosidade, uma mera... tinha algo aparente, estou falando de algo que é vivido lá do coração para dentro. Porque você pode falar, você pode me acusar, né? O pastor está sendo muito religioso desse jeito, está sendo muito forte, está me acusando, está me julgando, o que é isso? Jesus nunca falaria assim comigo. Cara, Jesus subiu o padrão muito mais alto. A lei dizia que não podia, né? Não podia matar. Jesus disse o quê? Se você xingar a pessoa, você já está cometendo pecado. A lei dizia o quê? Se você adulterar, você está pecando. Jesus vai falar o quê? Se você olhar para uma mulher e você pensar, você já está com uma motivação errada. Já está errado. Não foi o que Deus te chamou para viver. Isso fala de um padrão.
E é um padrão de relacionamento, gente. Não são meras regras. Não tem a ver com faça isso, não faça aquilo. Porque tem muitos cristãos que vivem dessa maneira. Faço isso, não faço aquilo, faço isso, não faço aquilo. Me importo. Mas isso não dá certo. No final você vai cair mesmo. Se a gente não viver o que nós somos chamados a viver com o entendimento de que Cristo nos libertou de nós mesmos, que existe uma impureza no nosso coração, que existe um coração pecaminoso dentro de nós, que nós sempre tendemos ao pecado, que nós temos sempre a tendência de fazer coisas erradas. E sabendo disso, sabendo que nós temos essa tendência, nós nos voltamos para Cristo e nós falamos: Jesus, transforma o meu coração. Jesus, eu quero te amar mais. Jesus, me liberta disso. Jesus, eu quero redenção para todas as áreas da minha vida, inclusive para a área de sexualidade. Jesus, eu quero ser santo, para eu poder te ver da maneira correta. Assim como o autor de Hebreus vai falar, você não vai entender e ver Deus de maneira certa se você não estiver em santidade. Tantos jovens olham tantos avivamentos e tantas coisas tão grandes e falam: por que isso não acontece comigo? Por que eu não vejo isso acontecer? Se você for acompanhar, por exemplo, o livro de Atos, todos os milagres que aconteceram e o poder de Deus e o enchimento do Senhor, Atos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, lá, o Pentecostes de Samaria, todas as vezes que você for estudar a história da igreja, né, da igreja primitiva, você vai perceber que existia santidade, existia um espírito de consagração, não existia mentira, porque nós somos chamados a vivermos na verdade. Saí totalmente da minha linha de raciocínio, mas tudo bem. Eu não sei nem onde eu estou agora. Nós não somos chamados a vivermos de mistura. Nós somos chamados. E a gente percebe isso. Para Sansão era isso. Sansão era um homem escolhido de Deus. E a gente percebe que no primeiro capítulo ali da história, ele olha para uma mulher e se envolve. Daí a gente vai ver no capítulo 16, se eu não me engano, que ele se envolve com uma prostituta também. Se dorme com uma prostituta. Muita coisa acontece. Da mesma forma também o povo de Deus, eles viviam em mistura. Deus não nos chamou para o padrão, não nos chamou para esse padrão relativo, né, para esse padrão onde tudo é possível. Deus nos chamou para vivermos em santidade, para podermos agradar a Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora, por que muitas vezes nós não conseguimos viver esse padrão de Deus? Por que nós muitas vezes não conseguimos seguir esse padrão moral que Deus nos chamou a viver? Por que muitas vezes nós não conseguimos? E o ponto, teria muitas outras respostas, tá? Mas o ponto que eu encontro aqui nesses 5 versículos que a gente leu do capítulo 13, é porque nos falta identidade. Nos falta identidade. Deus tem uma identidade para você e para mim. Então por que nós não conseguimos viver esse padrão de Deus? Porque nos falta identidade. Presta atenção, nem sempre a falta de identidade vai caminhar para uma sexualidade corrompida. Mas sempre, né, uma sexualidade corrompida é causada por conta de uma falta de identidade em Cristo Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Nem sempre que existe falta de identidade, nós vamos caminhar para uma sexualidade corrompida. Existem pessoas que não têm identidade, e isso acaba desembocando em muitas outras coisas. A pessoa tem dificuldade, tem muitos problemas na vida, enfim. Mas na minha perspectiva como pastor, é isso que eu tenho visto, que sempre que a pessoa ela tem problema nessa área moral, tem problema com esse espírito de Dalila que a gente está trabalhando nesses dias, sempre é por causa de uma falta de identidade em Cristo Jesus. Ela não sabe quem ela é em Jesus. Agora, o que é identidade? O que significa ter ou não ter identidade? Identidade tem a ver com um senso de valor, com um senso de propósito. O que identifica você? O que faz de você significante? A identidade tem a ver com aquilo que traz significado e propósito para a sua vida. Isso é identidade. Agora, voltando para a vida de Sansão, qual era a identidade de Sansão? A identidade de Sansão era muito mais do que os seus dons e talentos. A identidade de Sansão era muito mais do que a sua força. A identidade de Sansão era muito mais do que a sua própria consagração. A identidade de Sansão era muito mais do que o padrão que Deus tinha para ele. A identidade de Sansão tinha a ver com ele ser escolhido por Deus. Tinha a ver com Deus ter escolhido ele, ter chamado ele. Tinha a ver com amar Deus de todo o coração e assim viver o padrão de Deus.
Dessa mesma maneira, deixa eu fazer uma aplicação para todos nós cristãos hoje aqui. Você não vai conseguir ver o padrão moral de Deus, o padrão de certo ou errado, a gente pode falar, né? Sem ter uma identidade em Cristo Jesus. No final, de novo, eu falei isso no outro ponto, você vai viver um mero moralismo, meras regras, uma mera religiosidade. Você vai ter uma capa de certinho para tentar agradar, não mais a Deus, mas a você. Você vai se sentir correto perante as pessoas e perante Deus. E no final de tudo, mais do que isso, mais do que agradar você mesmo, você vai começar a se comparar com as pessoas à sua volta. E você vai falar, olha só, eu sou muito mais santo do que aquela pessoa que está ali sentada. Sou muito mais santo. Eu sou muito mais correto. Por isso eu sou amado por Deus. Porque no final não tem a ver com isso. No final tem a ver com entendermos quem Deus é para todos nós. Estão comigo aí, pessoal? E trazendo agora para o nosso contexto, para a nossa cultura hoje, né, porque a gente está falando de Sansão, nós fazemos a mesma coisa que Sansão. Nossa identidade, eu falo o pensamento moderno, né, na atualidade, identidade tem a ver com características externas. Idolatria, a gente sempre fala aqui. O que eu faço, as minhas conquistas, quem eu sou, os filhos que eu tenho, a família que eu tenho, o carro que eu tenho, a roupa que eu tenho, a minha maneira de me portar perante as pessoas, para onde eu viajei, aonde eu moro, o meu status, a minha classe social, o que eu já conquistei. Essa é a minha identidade. Esse sou eu. Essa é a identidade para o nosso mundo. E o problema é que todas essas coisas são coisas que às vezes, pela motivação correta e não com a motivação errada, são coisas boas. Que Deus, inclusive, muitas vezes tem para nós. E às vezes não. Mas o problema é que se nós fazemos de todas essas coisas que eu citei agora, as nossas identidades, a nossa identidade, nós temos uma identidade frágil. Nós temos uma identidade fraca. Nós temos, né, uma identidade que é instável, que é esporádica, que é momentânea. Uma identidade que é situacional, que depende da situação que eu estou passando, depende da circunstância que eu estou vivendo. E se eu estou passando por algum momento de tribulação, então essa identidade não me segura mais. E é por isso que as pessoas vivem tantas lutas emocionais. E por que eu estou falando isso? Eu vejo que Sansão, ele se apegou a esses poderes dele lá, né, esses dons que ele tinha, e essa identidade nunca era suficiente para ele. E acarretava na vida sexual de Sansão. Ele se envolvia com mulheres distintas, com mulheres que Deus não era da vontade de Deus para ele. Da mesma forma, e eu faço essa aplicação para todos nós, para muitos de nós, mais uma vez, nem sempre falta de identidade vai acarretar em problema na área de sexualidade, mas sempre o problema, um sexo inconsequente tem a ver com uma falta de identidade. E principalmente pensando em cristãos, tá? Não estou falando tanto no mundo, estou falando aqui dentro. E por que eu falo isso? Quando nós não temos identidade em Jesus, mas nós temos em coisas, ou mesmo em servir na igreja, por exemplo, a nossa identidade tem a ver com um status que eu tenho, com o título de líder que eu tenho. No final, vai faltar identidade e eu vou acabar vivendo, então eu vou me segurar ou me encostar nessa área de sexualidade. Eu vou cair na pornografia, eu vou cair em relacionamentos consumistas, eu vou cair numa mente impura, eu vou cair num sexo, no namoro e fora do namoro, inconsequente. Eu vou cair na homossexualidade por falta de identidade, por falta de ter a lente do evangelho, entendendo quem eu sou para Cristo Jesus. Eu vou cair, por exemplo, no sexo oral, que muitas vezes, muitos jovens acham que não é sexo, mas é sexo do mesmo jeito. Eu vou cair em tantas coisas, pela minha falta de perspectiva a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus. Isso tudo acontece porque nós tratamos a nossa identidade como algo que nós conquistamos. Isso tudo na área da sexualidade acontece porque nós tratamos a nossa identidade muitas vezes por causa de coisas que nós conquistamos. Nós tratamos o nosso relacionamento com Deus como algo que nós conquistamos. Nós tratamos a nossa pureza, a nossa santidade como algo que nós conquistamos. Mas deixa eu te lembrar nessa noite, né? Deixa eu te falar nessa noite que identidade não tem a ver com uma conquista, tem a ver com uma herança. Porque identidade se recebe em Cristo Jesus e não se conquista. No cristianismo, você não faz para receber. Você não luta
para parecer santo para Deus. Você não mantém a sua pose de crente para falar, agora eu sou amado por Jesus, agora eu me sinto amado. Hoje eu consegui orar 3 vezes. Hoje eu fiz minha devocional às 5:30 da manhã. E por isso eu sou amado. Esse é o problema de uma identidade que acha que conquista coisas. E o problema é que você se frustra. Porque um cristianismo que está pautado em conquista, cansa. Mas um cristianismo que entende que está herdando de Cristo a sua identidade, vive a plenitude de Jesus. Estão comigo aí? Não estão entendendo? Quero já chamar os músicos para subirem aqui. Então a nossa identidade não é conquistada, a nossa identidade é recebida. E Sansão não tinha entendido isso. E é por isso que desemboca em tantos problemas na área da sexualidade. Ele fazia tantas coisas, cometia tantas coisas, porque ele estava sempre se pautando nos seus dons, nos seus talentos. Deus nos chama nessa noite a entendermos que o padrão moral que a gente falou no primeiro ponto, que nós somos chamados a viver, nós só vamos conseguir viver a santidade, o padrão de pureza, nós só vamos conseguir viver de maneira consagrada para Jesus, se primeiro nós entendemos qual é a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. E eu te faço essa pergunta hoje, nessa noite eu te faço essa pergunta, qual é a sua identidade? O que tem trazido sentido e propósito para você? O que tem ditado os seus passos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala assim, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que forte, vou ler mais uma vez para vocês. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Presta atenção, Jesus, ele não se tornou pecador como nós, tá? Muitas vezes a gente confunde isso. Jesus, ele tinha sobre ele o pecado da humanidade. Ele tinha sobre ele o seu pecado e o meu pecado. Mas ele não era pecador na cruz. Então ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E naquela cruz, o nosso castigo, todos os nossos problemas estavam sobre ele. Para que um dia a gente conseguisse viver próximo a Jesus, próximo a Deus, né? Em intimidade com o Pai. Se não fosse por Jesus, nós nunca conseguiríamos viver na proximidade do Pai. Nós nunca conseguiríamos olhar para Deus e falar, Deus, Tu és meu Pai, Tu és meu bom Pai, tens um propósito para a minha vida. Nós nunca conseguiríamos então nos reunir aqui numa reunião como essa e levantar as nossas mãos em entendimento, somente por causa de Jesus. É por causa de Jesus que nós conseguimos ver esse padrão de santidade. E o que é mais lindo é que Ele sabe que nós vamos falhar. Ele sabe que no meio do caminho nós vamos pecar. Ele sabe que no meio do caminho a gente vai tropeçar. Mas mesmo assim, isso não faz. Os nossos erros não são a nossa identidade. As nossas falhas não definem quem nós somos. Jesus define quem nós somos. É Ele que nos define. E tem muitos aqui dentro que você tem vivido a prática do pecado. Você tem vivido afundado na lama de uma sexualidade inconsequente, pulando de relacionamento em relacionamento, vivendo arrasado pela pornografia, porque você não entendeu quem você é em Jesus. E você não entendeu o que é a verdadeira redenção, de sermos redimidos por completo. Eu não estou falando que não existe consequência para as coisas que nós fazemos. Eu estou falando que Jesus está de braços abertos, esperando a gente escancarar o nosso coração, para sermos amados. Porque o ponto dessa mensagem pode ter ficado até uns momentos aqui bem críticos, né? Meio, o pastor daqui a pouco ele vai tirar uma pedra aqui do bolso e vai tacar. Vai tirar uma arma e vai, sei lá. Ao longo da mensagem, alguns estavam meio assim para mim. Eu não falo isso para condenar ou para julgar. O que eu estou expondo aqui é Bíblia, é o que Jesus fala para todos nós. E nessa noite, o meu entendimento é:
Jesus nos chamando e falando: vem para perto de mim. Eu quero transformar o seu coração. Eu te amo. Eu amo você por inteiro. E eu quero restaurar a sua sexualidade. Eu quero fazer dessa área que você tem lutado uma área de pureza, uma área onde existe transparência, uma área onde a gente vai poder falar Jesus e falar de todo o coração: Jesus, tudo que eu sou é teu. Tu és a minha identidade. Nada mais me completa e nada mais traz sentido e propósito para a minha vida, a não ser a tua presença. Vem e redime o meu coração e a minha vida. Esse é Jesus nessa noite. Vivemos o padrão de Deus e temos uma identidade. Fica de pé comigo nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Eu não sei quais são as suas lutas. Jesus quer te encontrar. Eu não quero constranger ninguém. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. É você e o Espírito Santo vai no seu coração, na sua cadeira. O Espírito Santo vem para nos convencer de todo o pecado. Então feche seus olhos agora. A gente vai trabalhar essa série sobre sexualidade por algumas semanas aí. Eu creio que de alguma forma Deus Ele quer libertar, Ele quer te libertar, Ele quer me libertar, Ele quer transformar os nossos corações. Feche os seus olhos agora. Deixe o Espírito Santo invadir você nesse momento. Você vai cantar uma canção no seu lugar. Se você tem lutado nessa área, abra o seu coração para Jesus. É você e Deus agora. Porque mais do que qualquer outra pessoa aqui dentro, Jesus sabe o que você tem passado e lutado. Ele quer restaurar o seu coração. Feche seus olhos, continua com os olhos fechados. A gente vai cantar uma canção.